Querido amigo internauta, querida amiga internauta, queridos amigos que acompanham as nossas reflexões em torno da doutrina espírita, estamos de regresso em mais uma consideração e estudo da obra espírita, estudando, como de praxe, a obra Vida e Sexo, obra do Espírito Emmanuel, em parceria com o médium Chico Xavier. E no dia de hoje, estamos abordando mais um capítulo dessa obra magistral, capítulo 12, intitulado Desajustes. Nesse capítulo, Emmanuel considera a questão da vida conjugal nos seus atritos e tece mais considerações a respeito dessa vida íntima e dos atritos inevitáveis que ocorrem na vida conjugal, como sendo uma grande oportunidade de amadurecimento da criatura, na qual, se souber aproveitar, o indivíduo pode ter uma verdadeira ferramenta, não apenas de conquista da sua própria plenitude, de desenvolvimento e de aquisição do seu processo iluminativo, mas, sobretudo, o alcançar da paz de consciência. Emmanuel começa o capítulo citando um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo e logo no trecho que ele cita, nós já percebemos a intenção e a abordagem que Emmanuel vai dar a esse tema desajustes, porque ele cita o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16, quando diz assim: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Ora bem, fica claro o motivo de Emmanuel de colocar um trecho desse. A indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. A necessidade da indulgência, que ele vai abordar durante o capítulo nas considerações sobre desajustes. O capítulo de Emmanuel começa ele falando uma expressão muito curiosa e muito conhecida das abordagens psicológicas e comportamentais. Aliás, podemos dizer que o enfoque que Emmanuel dá nesse capítulo com essa temática é essencialmente psicológico, psicoterapêutico, bem na linha e no tom das abordagens que lidam com terapia de família, com terapia de casal, no entendimento da dinâmica conjugal, na vida contemporânea, né? E aí a gente pode incluir todas as abordagens sistêmicas, as abordagens de família, a constelação familiar, todas essas abordagens que lidam com família e com casal. Porque Emmanuel começa o capítulo, vale ressaltar que a obra é da década de 60 a 70, a obra acaba em 1970, então deve ter começado até um pouco antes, né? E nessa época Emmanuel cita, e ele começa o capítulo falando de casamentos, de relacionamentos que adoecem, onde a relação está adoecida. Porque normalmente nós temos uma visão não sistêmica de olhar uma relação e pensar numa vítima, num algoz. Isto é, numa pessoa responsável que tem uma demanda individual e essa demanda individual, alguma questão, algum problema está afetando a vida conjugal e até a vida familiar. Isso pode acontecer. É óbvio que pode acontecer. Não podemos dizer que em todos os casos, em todas as situações, sempre há uma responsabilidade sistêmica. Não chegaremos a esse ponto, embora há pessoas que pensam dessa forma e nós respeitamos, temos o maior carinho. Mas pensamos que há quadros bem claros onde há uma demanda individual, uma questão individual e não necessariamente histórica, sistêmica, familiar. E aquele indivíduo, graças às suas questões, aos seus problemas, a algum conflito que passa, acaba afetando a sua vida conjugal, acaba naturalmente que contaminando a vida familiar com as suas questões. E claro que cada pessoa com sua bagagem existencial, com as suas resistências emocionais, reage de uma forma, algumas nem sempre reagindo de uma maneira saudável, muitas vezes desencadeando ou desenvolvendo determinados transtornos. Mas é interessante porque Emmanuel tem uma visão sistêmica naquela época, quando começa dizendo
que é óbvio considerar que há relações que estão adoecidas, há casamentos que estão adoecidas, né? Então, quando Emmanuel fala isso, ele está falando de uma questão e de um conceito que é muito atual, que é muito debatido nas terapias familiares e sistêmicas atuais, quando aborda atualmente sobre a saúde do relacionamento. Há as questões individuais, mas há determinadas situações que não são necessariamente uma demanda individual, mas a forma como os indivíduos se relacionam, isto é, a relação, o que é chamado também de saúde do relacionamento. Veja que curioso, Emmanuel fala de um relacionamento adoecido, e a gente está falando aqui de saúde do relacionamento, né? Que isso daqui é uma das questões mais importantes em terapias de casal, em tratamento de casais, né? Em abordagens de natureza conjugal, né? Então é interessante isso, né? E Emmanuel continua numa abordagem psicológica, psicanalítica, psicoterapêutica muito interessante, porque logo depois, em um parágrafo subsequente, né, um parágrafo seguinte, Emmanuel vai falar que muitas vezes, o homem busca na mulher o retrato psicológico de sua mãe, e a mulher busca no homem, às vezes, o retrato psicológico do seu pai, ou de uma figura parental adulta, uma figura de referência adulta significativa, que está naturalmente no seu mundo psíquico como referência, né? Quando Emmanuel aborda essa questão e começa a desenvolver, né, dizendo que inclusive esse é um dos fatores que geram atritos no casal, né, ele está falando de uma questão muito importante, muito profunda, das abordagens terapêuticas, especialmente nesse caso, não podemos deixar de citar Sigmund Freud, porque os textos de Freud, desde 1910, aborda essa identificação, a palavra que ele usava, identificação de figuras representativas da história de vida do sujeito, que ele acaba carregando e acaba projetando, acaba transferindo, acaba direcionando nas suas relações do mundo adulto, no universo adulto, né? Então, é como se essas figuras iniciais que lhe deram cuidado, que lhe deram assistência, proporcionaram referências masculinas e femininas e assim por diante, que ficaram no seu mundo inconsciente, no seu mundo psíquico, e a criatura acaba por desenvolver referências daquilo que é masculino, daquilo que é feminino, a partir da experiência com a mãe e com o pai, ou com figuras que representam a função materna e a função paterna, né? Que acaba naturalmente que mais tarde sendo o mecanismo básico com o qual a criatura vai se desenvolver e vai se relacionar. É óbvio que há histórias de vida na infância onde a criatura lidou com figuras abusivas, com personagens perturbadoras, mas ainda assim essas criaturas ficam no inconsciente e ainda assim são referência. Nem que seja uma referência oposta daquilo que o indivíduo quer. Isto é, sempre vai ser uma referência. E muitas vezes aquela figura referência vai ser aquilo que o indivíduo não vai querer na sua vida de relação adulta. Inconscientemente vai fugir daquilo. Ou então, se as figuras foram atraentes e significativas, positivas para ele, ele vai buscar, mesmo que inconscientemente, figuras que se pareçam, não necessariamente fisicamente, embora há estudos que surgiram, né, que sugerem também a semelhança física da mãe e do pai, mas, sobretudo, a semelhança comportamental, a semelhança psicológica, né? E assim por diante. Então, é interessante pensar nessa questão das figuras parentais como referência. Freud tem um texto que ele vai dizer que o amor na vida adulta e a busca por esse amor afetivo, sexual, conjugal na vida adulta é uma espécie de busca desse amor infantil. Porque as figuras que o indivíduo busca são figuras que são representações daquelas figuras
da sua vida infantil, quando ele estabeleceu relações com aquelas figuras. Então é como se as figuras com as quais ele vai se relacionar na vida adulta fossem meros símbolos e representações daquilo que ele busca inconscientemente, que é a busca da mãe, a busca da figura parental, da figura do pai e assim por diante, né? Então, é interessante isso, né? E aí Emmanuel continua, prossegue as suas considerações dizendo que em determinado momento ele chega, olha a abordagem terapêutica, ele chega a dizer: é razoável que se convoque o auxílio de técnicos, médicos, psicólogos, educadores, amigos, conselheiros, religiosos. E aí ele continua dizendo, né, fazendo consideração, etc. E aí, em determinado momento, ou seja, ele está falando que é necessário, às vezes, o indivíduo buscar auxílio de terceiros, seja da religião, seja de um psicoterapeuta, seja de um auxílio de um amigo, seja lá o que for, mas é necessário, às vezes, a gente buscar, porque os indivíduos imersos nesses conflitos nem sempre se dão conta que ele está vivendo jogos do inconsciente, né? É como se as suas figuras de pai e de mãe estivessem também se relacionando através dele com as figuras de pai e de mãe da sua companheira, da sua esposa, da sua noiva, da sua namorada, seja lá o que for. Então é como se fossem não apenas dois, mas como se fossem 4 e mais 2, 6, se relacionando e interagindo com uma amálgama impressionante, né? Então, é interessante também pensar que Emmanuel continua dizendo o seguinte: Entretanto, é importante pensar que, apesar de tudo isso, o indivíduo deve desenvolver e fazer um raciocínio bastante honesto consigo mesmo, sem grandes ilusões, sem grandes romantismos, de perceber as diferenças. Por isso que Emmanuel citou a ideia da tolerância, da indulgência, que acalma, que atrai, que ergue, ao passo que a severidade, isso é o rigor, irrita, desanima e afasta. O indivíduo intolerante com a vida de relação, ele afasta das pessoas. E se o indivíduo é muito intolerante na sua vida de relação íntima, possivelmente a solidão será o resultado amargo já nesta vida, nesta encarnação. O indivíduo muito intolerante, o indivíduo que tudo vê defeitos, que tudo vê o lado negativo das coisas, é óbvio que esse indivíduo se torna insuportável na convivência mais próxima. Na convivência social já se torna difícil. Imaginemos numa convivência próxima, onde tudo ele está vendo sempre com um olhar negativo, com um olhar clínico negativo, como se diz popularmente, né, numa história até na internet, né, um copo de água meio cheio, ele não veio meio cheio, ele veio meio vazio. Então, essa é a ideia, mais ou menos, que o indivíduo negativo, ele sempre vê num ângulo perturbador, né? E por isso que Emmanuel está citando a ideia da indulgência, da tolerância, como se dissesse o seguinte, e ele diz isso na obra, né? É necessário que o indivíduo rompa com esse romantismo, com essa ideia de que o outro é um pouco de mim, o outro só é bom ou só é uma pessoa agradável se ele for parecido comigo, se ele tiver as mesmas preferências, se ele tiver a mesma forma de pensar. E aí Emmanuel vai dizer, urge entender que há um choque daquele modelo de mulher, quase sempre na figura da mãe, ou a mãe protetora, a mãe que cuida, a mãe que serve o filho, né, na visão da psicanálise, ou então na figura do pai, que é aquela pessoa protetora, aquela pessoa forte, que vai proteger a mulher, que se sente frágil diante do mundo, que vai ampará-la, essa sensação que o psiquismo feminino quase sempre tem, né, de buscar uma figura de segurança, de força, que representa essa função paterna. Mas, diz Emmanuel, que esse choque acontece na vida conjugal, que é também uma experiência por excelência de amadurecimento psicológico, quando o indivíduo começa a romper com essa experiência infantil, com essas reminiscências do seu lado infantil, com essa tendência inata à infância que Joana de Ângeles diz que o indivíduo infantil psicologicamente sempre está esperando ser amado e nunca parte para amar, que é um pouco desse jogo que Emmanuel está dizendo aqui em Vida e Sexo, nesse capítulo Desajustes, quando ele aborda a questão desses traços infantis, né? Como eu costumo dizer, quase sempre nós queremos uma metade para nós, mas não queremos ser a metade de ninguém. Queremos encontrar uma cara metade, que é uma metade de mim, mas eu não quero ser a metade do outro. Então, essa ideia que Emmanuel vai dizer, é necessário que o indivíduo
tenha coragem de se enfrentar e perceber que há diferenças e que algumas diferenças são inconciliáveis no sentido de que a pessoa não vai mudar e que não deve mudar, que nós devemos respeitá-la conforme o seu padrão, que devemos aceitá-la daquela forma. E a despeito das diferenças, pode-se estabelecer uma relação saudável de maturidade, de afeto, de amor, né? No atrito, se todos fossem iguais e nos atendessem, que evolução é que nós iríamos conquistar? Então, tudo isso é algo muito interessante. E Emmanuel continua dizendo o seguinte: é necessário que os cônjuges aprendam a entender que o nós não traduz, não significa anulação do eu. O nós não é igual à anulação do eu. O indivíduo tem a sua individualidade. Ele precisa preservar a sua individualidade. É até saudável no casal que ele tenha também um espaço para as coisas em relação a ele mesmo. No caso do casamento, a mulher que de vez em quando sai para se encontrar com amigas e almoçar, é o homem que tem o seu esporte, tem o seu futebol, tem o seu encontro com amigos. Tudo isso é saudável, desde que isso não seja uma fuga psicológica com relação ao relacionamento e desde que isso não seja excessivo a ponto da pessoa negligenciar a sua vida de casado, a sua vida, porque não se dá para ter uma vida de solteiro estando casado. Não dá satisfação, ir e vir, sem comunicar, sem o diálogo, sem combinar as coisas. Mas é necessário que, a despeito da vida coletiva, ou seja, não apenas das obrigações, mas também dos divertimentos, os prazeres em conjunto, é necessário também que as criaturas tenham também os seus momentos específicos para si mesmas, para a sua individualidade. É muito saudável. É muito saudável que, além das questões que dizem respeito aos dois, os dois terem também questões individuais, né? Terem os seus momentos individuais. É muito saudável, né? Então, Emmanuel vai dizer, o nós não é anulação do eu. E é interessante isso, né? Pensar nisso, que o que Emmanuel está convidando nessa tolerância é perceber que um dos segredos das relações, dos relacionamentos afetivos é a aceitação das diferenças. E ele culmina dizendo, se tudo isso, ele fala de outra forma, mas se tudo isso for ainda difícil, o conhecimento da reencarnação vai ajudar. Por que Emmanuel diz isso? E aí ele conclui dizendo mais ou menos assim: o homem recebe a mulher como a deixou no ponto em que a deixou no passado próximo. E a mulher recebe o homem no ponto em que ela o deixou em um passado próximo. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes aquela mulher, aquela esposa que não tem autonomia, que tem dependência emocional, que não consegue dar 10 passos sem a nossa presença, é aquela mesma que foi escrava sexual nossa, que foi a gueixa do passado, que nós a escravizamos, que escravizamos o seu pensamento, que não a deixamos pensar por conta própria, que não estimulamos nela a autonomia, que procuramos impor a ela todos os nossos caprichos, que deixamos-la dependente de nós. E agora ela volta dependente de nós, dando-nos trabalho para que a gente possa encaminhá-la, para que a gente possa ajudá-la a despertar. O homem autoritário, o homem temperamental, o homem ciumento e desconfiado é aquele mesmo a quem nós, no passado, talvez abandonamos, talvez desrespeitamos, talvez provocamos nesse jogo da sedução e da provocação, e agora ele retorna problemático, com problemas às vezes de bebida, com excessos de toda sorte, com oscilações emocionais. Então tudo isso Emmanuel vai dizer que não é à toa, que há também leis de reencarnação que estabelecem essas diferenças no casal como uma espécie de convite ao amadurecimento dos cônjuges, ao desenvolvimento das suas maturidades, né, ao aprimoramento do seu mundo interior. Então, tudo isso Emmanuel vai abordar de uma maneira especial, de uma maneira fantástica, nos convidando a pensar nesse desajuste, como ele fala, de uma maneira muito, muito especial. Quantas coisas
provenientes dessas figuras parentais, da mãe e do pai, que estão em nosso inconsciente, que nos fazem mal. Então, por exemplo, se o indivíduo não rompe com isso, a mãe dele na sua infância foi muito dominadora, ou ele encontra uma mulher muito dominadora, e que vai dominá-lo, que vai impor tudo a ele, que vai naturalmente controlá-lo, e se isso acontecer, é a mãe dele de volta, ou se a companheira é maleável, se a companheira tem uma relação mais horizontal, né? Ele não sabe lidar com ela. E assim por diante. Então, quantas vezes, em função das relações adoecidas da infância, nós reproduzimos relações adoecidas mais tarde, na vida adulta, ao infinito. E poderíamos citar aqui uma série de exemplos, mas para entender e para deixar claro, basta essas considerações para termos uma ideia do enfoque precioso e profundo que Emmanuel nos convida a realizar.